Vamos começar o nosso debate e pergunto já ao Caio Coppola. Caio, a greve antecipa o clima de polarização para a disputa pela Prefeitura de São Paulo? Muito boa noite, Yuri. Boa noite, Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Certamente. Agora, o mais importante, prezados espectadores, eleitores paulistanos interessados em conhecer um pouco mais sobre as suas opções para a corrida eleitoral municipal de 2024 é o seguinte: Boulos é o pré-candidato da greve, assim como o PSOL é o partido da greve e assim como a esquerda radical é o espectro político da greve. Então, se você defende a greve do metrô, que transporta mais de 4 milhões de passageiros por dia, ou se você defende a greve da Sabesp, que cuida aí do saneamento básico de dezenas de milhões de pessoas, você já está muito bem representado politicamente por Boulos, pelo PSOL e pela esquerda radical em geral. É o que se extrai das manchetes da grande imprensa. Vamos lá. Revista Veja. Crítico das privatizações de Tarcísio, Boulos se cala sobre greve do metrô. Posição destoa da assumida em outubro, quando seu apoio à paralisação foi explorado pelos adversários na disputa pela prefeitura. Então, peraí. Quer dizer que o Guilherme Boulos apoiou a greve ilegal, inconstitucional e imoral de outubro? Sim, isso é de registro público. Tá? Manchete da CNN Brasil, aqui, 3 de outubro. Greve divide candidatos em São Paulo. Boulos defende a paralisação e Nunes critica PSOL. Paralisação de funcionários atinge 4 linhas do metrô, 5 linhas da CPTM, na capital paulista e na região metropolitana. Então, tudo bem. O que a gente vê aqui, aparentemente? Olha, teve uma evolução, né, na mentalidade do candidato. Depois dele ser criticado publicamente, com razão, por defender uma greve ilegal em outubro, o Boulos, de novembro, resolveu bancar o isentão e se omitir sobre o assunto. Só que não é bem assim, pelo menos não segundo a grande mídia. Folha de São Paulo. Boulos dribla holofotes e atua nos bastidores a favor de greve contra Nunes e Tarcísio. Vejam aqui como a greve é ilegítima, ela tem natureza política, ela não tem nem natureza trabalhista. E aqui a gente vai combinar que ninguém pode acusar a Folha de São Paulo de ser uma publicação hostil à esquerda, hostil aos progressistas ou hostil aos socialistas ou pseudo-socialistas de plantão. Mas vamos ver o que mais o jornalismo especializado publicou sobre o tema. Vamos começar aqui pela prata da casa, CNN Brasil. Aliados tentam distanciar Boulos de greve do metrô em São Paulo. Embate é entre sindicatos e governos estaduais e municipais. E Boulos não é sindicalista. Bom, para refutar essa narrativa, basta ler outra manchete, também da CNN. Lideranças grevistas em São Paulo são filiadas a PSOL e PC do B. E aqui citam os nomes, né, dos sindicatos e tal, ou seja, são grandes aliados políticos de Guilherme Boulos. Mas vamos sair um pouco da notícia e adentrar no campo da análise política com uma coluna publicada hoje no estado de São Paulo. Aspas, troca de socos, pois é, isso aconteceu, uma troca de socos num congresso do PSOL. E greve no metrô impactam estratégia do PSOL de Boulos de passar imagem de moderação, e eu quero que vocês reparem nessa expressão, passar imagem, ou seja, fingir ser o que você não é necessariamente. Continuando, paralisação da vitrine ao prefeito Ricardo Nunes e ajuda no discurso dos que defendem que partido de esquerda não tem vocação para o diálogo. Se tivesse alguma vocação para o diálogo, começaria perguntando para os milhões de paulistas afetados o que eles pensam sobre essa greve. Uma greve no transporte público, uma greve no saneamento básico, que, diga-se de passagem, é ilegal, é politicamente motivada e prejudica a população, interrompendo a prestação de serviços essenciais e cerceando direitos garantidos constitucionalmente. A sorte da nossa população, da população da maior capital do Brasil, é que algumas linhas do metrô já foram privatizadas. E essas, pessoal, continuam funcionando regularmente, pois nelas a influência política da esquerda é muito limitada e prevalecem a lei, a ordem, o respeito a contratos e, o mais importante, o respeito ao cidadão consumidor. Mas, enfim, toda a nossa solidariedade às vítimas paulistanas dessa greve ilegal e que ela sirva para que os paulistanos aprendam quem é o candidato da greve, quem é o partido da greve e qual é a ideologia da greve. Mesma pergunta, José Eduardo Cardoso. A greve antecipa o clima de polarização para a disputa pela Prefeitura de São Paulo? Boa noite, Pita. Boa noite, Caio. Eu acho que a greve ela é a expressão de uma polarização ideológica, política, que já existe em torno da privatização da Sabesp.
Ou seja, as pesquisas de opinião mostravam e mostram claramente que a maior parte da população é contrária à privatização da Sabesp. Uma empresa que vem operando normalmente, que dá lucro e que não tem razão, pelo menos a meu ver, do porquê ser privatizada. Basta dizer, a privatização ela efetivamente resolve todos os males. Tudo que é privatizado funciona. Funciona? E a Luz de São Paulo funcionou? Não houve falhas na empresa que recebeu esta missão de fornecer a luz? Nós vimos recentemente os problemas. Os próprios sindicatos têm apontado problemas graves nas linhas privatizadas do metrô. Eu não vou entrar neste mérito. O que existe aqui é uma concepção de Estado. Há quem ache que a mão invisível do mercado, que já Adam Smith falava no século XVIII, tudo governa e tudo resolve. A história mostrou que não é assim. Aliás, o Estado Social que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, após algumas iniciativas de crescimento da intervenção estatal, mostra que nem tudo que é privatizado funciona. Que o mundo privado ele é importante, ele se desenvolve em certas áreas, mas em outras o Estado tem que intervir. E essa briga político-ideológica ela se revela na eleição. Se revela na luta dos trabalhadores que não querem ver privatizadas empresas que eles acham que não podem ser privatizadas e tomam posturas. Vamos discutir se são legais ou ilegais. Está aí o Tribunal do Trabalho para dizer sobre isso. Agora, um trabalhador que trabalha na Sabesp, ele tem o legítimo receio de pura e simplesmente ter seu achatamento de salário, suas demissões, numa empresa lucrativa. E ele vai lutar pelo seu salário, pela sua família. E mais, nesse caso, estará lutando pelo que a sociedade paulistana tem defendido, ou as pesquisas mostram. Se dirá, não, mas o governador foi eleito com um programa que apontava isto. Ora, será que todos que votaram no governador Tarcísio apoiavam todos os pontos do seu programa? Ou votavam contra o candidato, por exemplo, contrário ao candidato que estava disputando com ele? Ou votavam por um específico aspecto? O programa eleitoral ele é muito importante nas eleições, mas ele não significa cheque em branco. Ele não significa uma aprovação incondicional de tudo que está lá escrito. Senão, por exemplo, os críticos do presidente Lula não poderiam criticar nada que ele está fazendo de acordo com o seu programa. E não adianta, portanto, dizer, com o Lula eu critico o programa dele que foi eleito, mas de Tarcísio ele foi eleito. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Não é assim a democracia. Diante das dificuldades que São Paulo tem nesse debate da divisão da opinião pública, o que se esperaria do governador Tarcísio, e acho que isto pacificaria, resolveria problemas com os trabalhadores com greve, é marcar uma manifestação plebiscitária sobre isto. Por que a população não pode ser ouvida por uma questão que divide a sociedade, que gera greves, que gera lutas? Por que não? Vamos ouvir. E aí, aquele que vence, aquele que perde, acata a vontade da população. Cada vez mais nós temos que entender que a democracia representativa tem que ser substituída pela democracia participativa. A democracia participativa ela envolve a democracia representativa, mas cada vez mais possibilidades da população se manifestar diretamente sobre o que quer. Um patrimônio público, a meu juízo, especialmente quando ele é rentável, quando não existe uma clareza em relação ao porquê privatizar pelo bom serviço prestado pela Sabesp, teria que ser submetido à sociedade paulista. O governador Tarcísio parece que tem receio. Ele que prefere dialogar com a Assembleia do que diretamente com o povo. Não acha essa uma boa opção democrática. Seria a solução para que tudo fosse apaziguado. Esse assunto vai continuar aqui no próximo bloco do Grande Debate. Você não pode sair daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Grande Debate. Nosso tema, a greve que atingiu São Paulo nesta terça-feira. Começa agora com José Eduardo Cardoso. O governador Tarcísio de Freitas chamou a greve de política. Isso, por acaso, deslegitima ou não este movimento? Eu acredito que toda greve tem um conteúdo político, mesmo quando ela luta por ganhos salariais específicos. Ou seja, está por trás de qualquer movimento grevista a única alternativa que o trabalhador tem para lutar por aquele que julga que são os seus direitos e o que é melhor, particularmente para a sociedade. No caso de servidores públicos, a associação entre servidor e Estado é evidente. Ou seja, eles estão lá trabalhando para o Estado e temem que as ações
privadas sobre o Estado possam trazer problemas para eles, para os seus salários, para os seus vencimentos e para a coletividade. Então tomam posições políticas. Do ponto de vista do que é legal ou do que é ilegal perante a nossa lei, o tribunal vai decidir. Agora, os trabalhadores sempre tomam posições políticas para defender as suas posições, como os empresários também tomam posições políticas na condução das suas empresas ao defenderem certas ações do Estado. Ou seja, o que não se pode dizer é que quando o trabalhador expressa posições políticas, tendo ações, não, ele não pode. Já o empregador se reúne, se estabelece algum conjunto de ações articuladas, não, aí não pode. Eu acho que, do ponto de vista da lei, o tribunal decide o que é legal, o que é ilegal, volta-se ao trabalho, garante-se lá a participação, etc. Do ponto de vista das posições políticas, os trabalhadores, especialmente os trabalhadores públicos, têm direito de expressá-la, especialmente quando vem aquele que é o seu órgão empregador, aquele que é o órgão em que trabalham, aqueles em que ele constrói diariamente, podendo ser atingido por ações que não são as melhores, especialmente quando elas não são convincentes, quando elas não se justificam. No caso da Sabesp, é realmente algo complicado. Né? Tem receio os trabalhadores e talvez os usuários, por isso que a opinião pública em geral registra uma insatisfação da opinião pública com a privatização, com o que possa acontecer. Será que vai acontecer a mesma coisa que o apagão que nós tivemos em São Paulo após a privatização? Será que faltarão águas nas nossas torneiras? Será que vai encarecer a tarifa, como aconteceu em muitas das situações privatizadas? É claro que às vezes eu tenho privatizações que dão bons resultados, quando mostra-se que é necessário colocar uma injeção do capital privado. Assim é na sociedade capitalista, mas não é assim em tudo. Quando um ente estatal dá lucro, é eficiente, eu vou privatizar para quê? Para vender o patrimônio, me apropriar desse dinheiro e ganhar dividendos políticos naquilo que eu faço imediatamente? Ou seja, há que ter muito cuidado com as privatizações. Podem ser boas, podem ser más. Não são a grande panaceia que resolve todos os problemas, como alguns dizem. E, portanto, cabe aos trabalhadores públicos, que melhor que ninguém conhecem a vida do local em que trabalham, lutar por aquilo que julgam que é melhor. Caio Coppola, na sua opinião, a greve foi um ato político e isso, em caso afirmativo, a deslegitima como um movimento? Yuri, essa não é a minha opinião. Essa é a opinião da justiça brasileira. Eu trago aqui uma notícia, porque parece que a gente está num flashback aqui. Nós estamos literalmente num flashback. Nós já discutimos isso, se não me engano, no começo de outubro. Exatamente no começo de outubro. Manchete da CNN Brasil. Decisão judicial diz que greve de metrô em São Paulo é política. Desembargador do Trabalho deferiu liminar, proibindo a greve e determinando 100% dos serviços operando nos horários de pico e 80% nos demais horários. Olha o que diz aqui o desembargador. Ele afirma em decisão que a greve dos metroviários é política. Em liminar concedida a favor do governo de São Paulo, diz que, aspas, existe uma jurisprudência consolidada pela abusividade de greve com finalidade política. Ele também ressalta que a justiça precisa se pautar pela coerência jurídica e já existem precedentes relativos à greve de trabalhadores, tanto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, quanto em relação à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. E dessa vez, a greve é da mesma natureza, também será considerada ilegal e, infelizmente, também será desrespeitada a decisão judicial, como foi anteriormente e como foi, inclusive, na pandemia, que os metroviários de São Paulo, aí pleiteando aumento de salário em plena crise sanitária, em plena crise econômica, causaram a maior aglomeração da história da pandemia no Brasil. A maior aglomeração da história, prejudicando a saúde de centenas de milhares de trabalhadores potencialmente, impedindo pessoas de chegarem aí a hospitais, né, de serem atendidas por médicos. É uma verdadeira vergonha que foi varrida para debaixo do tapete, infelizmente, no debate público. Eu só queria refutar aqui alguns argumentos do Zé Eduardo Cardoso, que é o seguinte: bom, vamos começar pela história do plebiscito, certo? Se a ideia é ter uma democracia participativa, então vamos começar consultando a população sobre a proibição de greves em serviços essenciais. A gente sabe que o direito ao transporte público
né, é um direito social consagrado no artigo 6º da Constituição. A liberdade de ir e vir nem se fala. Que tal consultar a população para saber se metrô, Sabesp e tantos outros serviços podem entrar em greve? Outra coisa, a gente não privatiza uma estatal simplesmente porque ela dá prejuízo. A gente pode privatizar o estatal para que ela dê mais lucro, para que ela gere mais dividendos, mais royalties, mais tributos para o Estado. E também... E aqui é a função precípua da privatização no conceito odierno, contemporâneo, é para que o setor privado invista mais, principalmente no caso da Sabesp, em saneamento básico. E aqui a gente pode citar uma privatização do governo anterior, quando o Tarcísio era ministro da Infraestrutura, que é a privatização da Companhia de Docas do Espírito Santo, mas também no saneamento básico, a SEDAI, no Rio de Janeiro, arrecadou 22 bilhões de reais. Então, é esse tipo de investimento que a população paulista pode aguardar numa privatização da Sabesp, certo? Então, você não privatiza simplesmente porque a empresa está indo mal, você privatiza porque a empresa pode ir muito melhor e ter mais investimentos e pensando em quem, pessoal? No cidadão consumidor e não no grupo, ou exclusivamente no grupo de funcionários que têm os seus interesses, que são de natureza política, e não é a minha opinião, é a opinião da justiça brasileira.